Uma das grandes maravilhas da lei de Deus é que ela regula as nossas afeições, que ela dá limite aos nossos desejos, que por natureza seriam desenfreados. Ela não nos limita no sentido de que nenhum desejo do homem vai ser satisfeito. Ora, a definição do catecismo a respeito da oração, que é a forma pela qual os nossos desejos vão ser atendidos, é que a oração é uma expressão dos nossos desejos mais profundos a Deus. Portanto, se a oração é isto, é esta a definição correta da oração, os nossos desejos não são suprimidos por Deus. Eles não são proibidos por Deus, mas eles são regulados por Deus. Porque se os meus desejos fossem em conformidade com a minha natureza, eu jamais iria respeitar o 7º mandamento que diz: não adulterarás. Porque a carne humana, porque o pensamento mundano vai dizer que você deve ter muitas mulheres. Mas a palavra de Deus diz: não, eu te dei uma esposa. E diz a mulher: eu te dei um marido. Então você deve se conformar, ser regulado nas suas afeições por aquilo que eu te dei. Não queira mais do que eu te dei. Se nossa própria carne pudesse regular os nossos desejos e aquilo que Deus vai nos conceder, ninguém iria querer um só Deus. Veja, nas religiões que são pensadas à luz do raciocínio humano, existe um Deus para a água, né, para os assuntos da água, um Deus para os assuntos do trabalho, um Deus para os assuntos da política, um Deus para os assuntos da pesca, um Deus para os assuntos dos taxistas, um outro Deus que diz respeito aos assuntos daqueles que fazem um trabalho braçal. Existem deuses e mais deuses, e como diz o profeta, a terra está cheia de deuses, porque os homens não param de criar seus próprios ídolos. Mas a palavra de Deus, no 1º mandamento, diz: não terás outros deuses além de mim. Regular as minhas afeições é necessário. É por isso que o pecado ele é também conhecido como concupiscência da carne. Desejos desenfreados da carne. E Satanás, ele nos incita desde o Éden para que nós entendamos que o que Deus está fazendo conosco é suprimindo os nossos desejos. Quando ele diz, desde lá no Éden, a Eva, ele diz: Deus te proibiu de comer de todos os frutos da terra, quando Deus apenas proibiu que um fruto fosse comido. É daí que surge o primeiro de todos os pecados, a raiz de todos os pecados, que está no 10º mandamento, a cobiça. Desejo desenfreado por ter o que Deus não me deu. Então no 4º mandamento o Senhor diz assim: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Aí alguém chega no domingo, no dia do Senhor, e diz assim: mas eu vou perder um dia de trabalho? Eu vou ter que fechar as portas da minha loja para não trabalhar no domingo? Ora, que Deus é esse que não deixa eu trabalhar? Não, mas ele disse primeiro: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Você tem 6 dias. E Deus requer um dia para o seu serviço, para o trabalho dele. Mais especificamente o trabalho dele na casa dele. Então não é que Deus não nos deu tempo de trabalho. Não, ele deu 6 dias. E o que nós queremos? Tudo. Todas as mulheres, todos os deuses, todos os bens. Nós queremos viver em conformidade com as nossas concupiscências. E a lei de Deus refreia o nosso pecado. Que bênção, irmãos. Nós temos freio. Que bênção é estar numa igreja onde a lei de Deus não somente é lida, mas é exposta. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela tenderia sempre e cada vez mais
a ir para longe de Deus, longe dos caminhos de Deus. Mas o Senhor nos ensina que nós precisamos ter freio nas nossas vidas. E para isso, nos deu a sua lei. Todas as vezes que pela nossa rebeldia não ouvimos a lei de Deus, andamos desenfreados e caímos na idolatria. Mas o Senhor bondosamente nos dá o privilégio de podermos agora, curvando as nossas cabeças e abrindo a nossa boca, confessar ao Senhor os nossos pecados. Vamos até a presença de Deus.